Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar num tema que tem o poder de mudar, nossa, muita coisa na vida: a comunicação não violenta, ou CNV. É uma abordagem que transforma radicalmente o jeito que a gente se conecta com os outros e, o que é mais importante ainda, com a gente mesmo. A ideia principal é que, na nossa essência, a gente gosta de dar e receber de forma compassiva. A pergunta é: então, o que acontece no meio do caminho que nos desconecta disso? É o que vamos explorar juntos. Essa citação da poeta Ruth Bader-Meyer, olha, ela resume perfeitamente o nosso papo de hoje. As palavras que a gente usa podem ser janelas, sabe, criando conexão, clareza, empatia, ou elas podem ser paredes, que geram dor, confusão e afastamento. A grande questão é como garantir que as nossas palavras sejam sempre janelas. Então vamos começar por aqui. Muitas vezes, sem nem perceber, a gente usa uma linguagem que acaba bloqueando a compaixão. Não se trata de violência física, claro, mas daquela violência sutil que se esconde na nossa fala cotidiana e que impede a gente de se conectar de verdade. O problema fundamental, segundo Marshall Rosenberg, que foi quem desenvolveu a CNV, é que a gente aprendeu a se comunicar de um jeito que ele chama de comunicação alienante da vida. Fomos, de certa forma, treinados para pensar e falar em termos de julgamento, de quem está certo e quem está errado, de culpa, de exigências, e isso tudo nos afasta da nossa natureza compassiva. Vamos dar uma olhada em duas das formas mais comuns de construir essas paredes. Primeiro, os tais julgamentos moralizadores. Quando a gente diz que alguém é preguiçoso, por exemplo, a gente está colocando um rótulo na pessoa, dizendo que tem algo de errado com ela. Outra forma é a comparação. Viver se comparando com os outros é, assim, uma receita para a infelicidade, né? Porque sempre vai ter alguém que parece ser melhor em algum aspecto. E não para por aí, viu? Outras paredes incluem negar a nossa própria responsabilidade, usando frases como eu tive que fazer isso, como se a gente não tivesse escolha. Ou então, fazer exigências, que no fundo ameaçam com culpa ou punição. E também pensar em termos de merecimento, sabe? Ficar decidindo quem merece ser recompensado e quem merece ser punido. Todas essas formas de falar só bloqueiam a conexão. Mas, se existe uma linguagem que cria paredes, é claro que também existe uma que cria janelas. Vamos então virar a chave e falar da solução: a comunicação não violenta. Ela é uma alternativa consciente para a gente reformular o jeito como a gente se expressa e também como a gente ouve os outros. A CNV, na sua essência, é isso: uma forma de falar e de ouvir que nos leva a agir a partir do coração. Não é uma fórmula mágica, um truque, mas sim uma maneira da gente se reconectar com a compaixão que já existe dentro de nós e deixar que ela apareça nas nossas interações. E essa história ilustra o poder da CNV de um jeito brilhante. Uma vez, em um campo de refugiados, alguém gritou para Marshall Rosenberg: "Assassino!". Em vez de se defender ou de atacar de volta, ele se concentrou no que aquela pessoa poderia estar sentindo e precisando. Ele respondeu: "Você está com raiva porque gostaria que meu governo usasse os recursos de forma diferente?". Essa tentativa de ouvir a necessidade por trás do ataque transformou um momento que era de pura hostilidade em uma conexão humana profunda. Ok, agora vamos para a parte prática. Como é que a gente constrói essas janelas? A CNV nos oferece um guia bem claro com 4 componentes que são a base de tudo. Dá para pensar neles como um kit de ferramentas para uma comunicação mais compassiva. E os 4 componentes são observação, sentimento, necessidade e pedido. Vamos olhar um por um. A ideia é que, ao dominar esses 4 passos, tanto para se expressar quanto para ouvir, a gente cria um fluxo de comunicação que permite que a compaixão flua naturalmente. O primeiro componente é a observação. E o pulo do gato aqui é conseguir articular o que estamos vendo ou ouvindo sem misturar com nenhum tipo de julgamento ou avaliação. É sobre descrever o fato concreto, como se uma câmera estivesse filmando, em vez de dar a nossa opinião sobre aquilo. Olha, a diferença aqui é gritante. Dizer "Luiz é agressivo" é uma avaliação. É um rótulo estático que provavelmente vai fazer o outro lado se defender. Agora, dizer "Luiz bateu na irmã quando ela mudou de canal" é uma observação. Descreve uma ação específica num contexto específico sem julgar. Fica muito mais fácil para outra pessoa ouvir isso sem se sentir atacada. Vamos para o segundo componente, sentimento. Depois de observar o fato, o próximo passo é identificar e expressar a emoção que a gente sente em relação àquilo.
E aqui é muito importante saber distinguir sentimentos de pensamentos ou interpretações. Essa distinção é chave. Sinto-me incompreendido não é bem um sentimento, é um pensamento, uma interpretação de como achamos que o outro nos vê. O sentimento real por trás disso pode ser frustração, tristeza ou desânimo. A CNV nos incentiva a ter um vocabulário de sentimentos para expressar com mais clareza o que está se passando aqui dentro. E aqui a gente chega no coração da CNV. O terceiro componente é a necessidade. Nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, são como as luzinhas no painel de um carro. Eles nos dão um sinal sobre nossas necessidades humanas, universais, se elas estão sendo atendidas ou não. Todo mundo compartilha necessidades básicas como autonomia, conexão, segurança, honestidade, paz, sentido. E o ponto crucial é que quando a gente expressa nossas necessidades, a gente cria uma ponte, uma conexão. No fim das contas, críticas e julgamentos são só expressões trágicas de necessidades que não foram atingidas. E por fim, o quarto componente, o pedido. Depois de observar, sentir e identificar a necessidade, a gente faz um pedido claro, concreto, para uma ação que poderia enriquecer a nossa vida. A chave aqui é que seja um pedido e não uma exigência. Um pedido de verdade permite que a outra pessoa diga não, sem ter medo de ser punida. Certo, agora vamos juntar todas as peças. Vamos ver como esses 4 componentes transformam uma frase de julgamento, que constrói paredes, numa expressão de vulnerabilidade que constrói janelas e que convida à conexão. Quem é que nunca ouviu ou disse algo do tipo: "Nossa, como você é bagunceiro, nunca arruma nada"? Essa é uma frase clássica de julgamento. É uma avaliação, usa uma generalização como nunca, e a chance de ser recebida com resistência e contra-ataque é enorme. Agora, olhem só a alternativa da CNV. Começa com a observação. Quando eu vejo 2 meias sujas debaixo da mesinha de centro e mais 3 perto da TV, depois, o sentimento. Eu fico irritado. Em seguida, a necessidade por trás da irritação, porque eu preciso de mais ordem no espaço que a gente compartilha. E por fim, o pedido claro e positivo. Você estaria disposto a colocar suas meias no seu quarto ou na máquina de lavar? A diferença é absurda. A segunda abordagem convida para uma colaboração, não para uma briga. E para a gente fechar, vamos focar na mudança de mentalidade, na mudança filosófica que está por trás de toda essa prática. O que realmente está no centro da comunicação compassiva? Essa citação do Marshall Rosenberg é talvez a ideia mais transformadora de todas. Julgamentos sobre os outros são expressões alienadas de nossas próprias necessidades não atendidas. Isso quer dizer que por trás de toda crítica, de todo ataque, de todo julgamento que a gente ouve ou que a gente faz, existe uma necessidade universal que não está sendo satisfeita. Isso deixa a gente com uma pergunta para reflexão. Qual necessidade não atendida pode estar escondida por trás da última crítica que alguém ouviu por aí? Ou que fez? Parar para pensar nisso pode mudar completamente o jeito de enxergar as interações difíceis, transformando aquelas paredes em janelas e os conflitos em oportunidades de conexão.